Oi, viajantes da vida! Aqui estamos nós, mais um curta espírita, e eu acho que esse curta vai ser um curta muito bem-humorado. Você já parou para pensar aí? O que você faz enquanto seu corpo dorme? Ah, sim, é verdade. Olha só essa história, porque assim, não imagina que a gente fica encaixotadinho dentro do corpo enquanto esse corpo está dormindo. Quando a gente vai lá no Livro dos Espíritos, aprende que o espírito, enquanto o corpo dorme, se coloca aí no mundo espiritual para realizar suas tarefas. E é muito interessante, porque um dos gênios da nossa música popular brasileira, o querido Chico Buarque, tem uma canção que eu acho excelente, pois ela é muito divertida, mas ela mostra bem o que os espíritos ensinaram a Allan Kardec aqui no Livro dos Espíritos, que é a música Não Sonho Mais. Vocês vão encontrar o link para ela lá no YouTube, aqui na descrição desse vídeo. Então depois que assistir aqui, depois que fizer essas reflexões, se quiser dar umas boas risadas, vão lá e assistam ao vídeo, porque ele é realmente uma letra que tem tudo a ver com o que acontece conosco durante o sono e o que são os nossos sonhos. Gente, essa história de sonhar, tem um monte de gente que cria um halo de misticismo. Sonhar com isso significa aquilo. Tem gente que acorda depois de um sonho ou de um pesadelo e fica o dia inteiro ruminando aquilo. E não funciona. Na verdade, as nossas experiências, quando nós estamos livres do corpo físico durante o sono, elas não devem nos perturbar desse jeito. E aí, lá no capítulo 8 da segunda parte do Livro dos Espíritos, logo no comecinho, Allan Kardec vai estudar o sono e os sonhos. Aqui no curta, para ser um curta, nós vamos usar duas questões só. Mas eu recomendo muito que depois vocês vão lá também e estudem das questões 400 até a 412, para entender melhor. E aí vem aquela questão, que eu vou deixar até de novo no final. Como é que a gente se prepara para dormir? Vocês já consideraram que para acordar, a gente tem todo um ritual? Uns acordam, tomam logo um banho, fazem o de jejum, fazem a barba, ou se preparam, ou se maquiam para sair, e só depois de um longo período se preparando é que vão viver a vida. Só que como espíritos, a gente às vezes simplesmente cai na cama, estava assistindo um vídeo que não tinha nada a ver, estava assistindo um programa que não tem nada a ver, e se joga no mundo espiritual desse jeito. Então é muito complicado essa não preparação para dormir. Vai ser a nossa proposta do final. Mas, lá no Livro dos Espíritos, a gente vai ver uma colocação muito interessante de Kardec, porque ele pergunta como é que nós podemos saber o que acontece com a gente durante o sono. E aí vem uma colocação muito interessante, olha só. Como podemos julgar da liberdade do espírito durante o sono? Quer dizer, como é que a gente sabe que o espírito não ficou encaixotado ali dentro do corpo? Que o espírito não está dormindo junto com o corpo? Porque de vez em quando a gente tem gente tão apegada à matéria, que diz assim, dormi igual uma pedra, não lembro de nada, não sonhei nada. Será mesmo, cara pálida? É isso que a gente vai ver. E aí os espíritos respondem. Como é que a gente detecta que tem atividade durante o sono? Pelos sonhos. Sabei que quando o corpo repousa, o espírito tem mais faculdade do que no estado de vigília. Lembra-se do passado e pode entrar em comunicação com outros espíritos, seja deste mundo, seja de outro. E aí é muito interessante a gente deixar essa colocação ali, porque livres do corpo físico, a gente pode observar a nossa própria história, rever as nossas próprias memórias, como ele diz ali, temos mais faculdades do que temos no estado de vigília e ainda, podemos entrar em contato com outros espíritos. E isso aí receber deles boas ou más influências. Primeira questão, então, com quem a gente está se encontrando de noite? Com quem a gente está se reunindo durante o sono? Porque de vez em quando, e aí vem a questão que eu tinha colocado lá do Chico Buarque. Na música Não Sonho Mais, ela já começa muito assim, hoje eu sonhei contigo e caí da cama. Né? E faz uma descrição de uma série de penares, de um pesadelo. Na verdade, não é sonho, é um pesadelo que o Chico transcreve e que foi muito bem gravado pela nossa querida Elba Ramalho. Mas vocês vão assistir depois. E aí vem descrevendo toda aquela questão do pesadelo, de espíritos perseguidos, de criaturas sendo maltratadas. É um típico pesadelo que acontece com a gente. E aí esse contato com outros espíritos. Ah, Maurício, mas quer dizer que todas as vezes que eu sonho é contato com outros espíritos? Todas as vezes que eu sonho é lembrança do passado? Porque só nessa colocação ali, só nessa resposta dos espíritos, nós já vemos dois tipos de sonho diferentes. Um deles é o que a gente poderia chamar de sonhos reflexivos.
esses em que a gente mergulha a memória do passado. E o outro são os encontros espirituais de fato, que a gente tem até numa obra muito interessante. Agora troca o Livro dos Espíritos aqui e coloca o Livro dos Mensageiros de André Luiz. Nesse Livro dos Mensageiros, André Luiz relata para nós o sonho de Nieta. Agora pode ir e volta o Livro dos Espíritos. Né? O sonho de Nieta, em que uma jovem que está encarnada vai encontrar com a avó desencarnada, ela conversa, beça com essa avó, um sonho espiritual, um sonho desses reencontros, só que quando ela acorda, ela não lembra de tudo direitinho não, ela lembra só de algumas imagens, inclusive da avó esmagando uma cobra, que não tinha nada a ver com as conversas que elas tinham tido. E aí é essa a colocação, 2 tipos de sonho, sonho reflexivo e o sonho de encontros espirituais. Mas tem mais, não tem aqueles sonhos que a gente sonha, que parece que a gente está continuando o dia, que lá na psicanálise, lá naquelas investigações freudianas bem iniciais, foram colocados para nós como resíduos do dia. E é verdade, né? Esses resíduos do dia algumas vezes fazem a gente passar aperto. A gente está cheio de boleto para pagar, aí sonha que o cobrador entrou, levou os nossos móveis, levou aqueles equipamentos que nós compramos que nós estamos devendo. Não tem uns pesadelos assim? Que tem a ver com o momento presente, que tem a ver só com a nossa história atual. E aí o espírito que vai instruir Kardec nessa questão 402, que a resposta é bem desenvolvida, é uma resposta que nos faz pensar muito, só essa daria uma palestra de quase 1 hora, ele diz o seguinte para nós assim, olha só, dizes frequentemente, tive um sonho extravagante, um sonho horrível, mas absolutamente inverossímil, é bem o não sonho mais lá do Chico Buarque. Enganas-te, quase sempre a lembrança dos lugares e das coisas que viste ou que verás em outra existência, ou em outra ocasião. Estando o corpo entorpecido, o espírito trata de quebrar seus grilhões e de investigar no passado e no futuro. Mas como assim no futuro, Maurício? Deixa ali de novo para a gente poder considerar. Não é que o futuro esteja gravado em pedra, escrito em pedra, mas como a gente tem acesso às nossas memórias, a gente tem acesso ao nosso planejamento reencarnatório. Então pode ser que acessando esses conhecimentos a gente acabe pensando assim, olha, eu planejei que daqui a algum tempo eu vou me encontrar com alguém, ou eu vou me casar com alguém, ou eu vou fazer um determinado curso. Isso aí é meio que investigar o futuro, mas não é um futuro que está lá, garantido, escrito em pedra, que não podemos fugir dele, é uma fatalidade. Não é fatalidade, é um planejamento que a gente pode mudar. Inclusive, algumas vezes nós recebemos alertas durante o sono para trabalhar no sentido de evitar males, de evitar coisas graves. E lógico, essa é uma colocação importante. E ali, ó, horrível, extravagante. Mas por que a gente tem sonhos horríveis e extravagantes? Aliás, assistindo àquele programa Filosofia de Emmanuel, que aparece no canal Espiritismo.net, que a gente já falou muito para vocês aqui e recomenda muito, o querido Vitor Hugo, nosso jovem amigo, ontem fez um relato interessante, porque ele estava estudando as confissões de Agostinho de Hipona, o Santo Agostinho que aparece na codificação, e lá ele faz relatos de que mesmo depois de convertido ao cristianismo, ainda tinha sonhos que lhe causavam alguns constrangimentos, ainda tinha sonhos que excitavam determinadas partes da sua vida humana que ele gostaria de ter ultrapassado, porque a natureza não dá saltos, não é, gente? A gente não constrói uma angelitude de um dia para o outro. E aí tá bem dentro daquela colocação que a gente viu ali, um sonho extravagante, um sonho horrível, um sonho que traz muito do nosso eu velho à tona. E aí é interessante a gente pensar assim, mas puxa vida, isso acontece? Acontece. E por que eu não lembro de tudo? Então será que o que eu sonhei vai acontecer? Será que investigar no passado ou investigar no futuro garante que aquilo vai acontecer? E tem gente que fica preocupado o dia inteiro. Ai, eu sonhei com um acidente, eu sonhei com uma catástrofe. E fica tão preocupada que não presta atenção nem na hora de atravessar a rua. Aí sofre um acidente mesmo, ué. Então é muito importante que a gente tenha cuidado com o que percebe com os sonhos. Não fique interpretando sonhos como coisas materiais, como vaticínios, né? Como previsões, premonições, mas entender o sonho como uma experiência do espírito. E aí, aqueles de nós que durante o sono vamos ao mundo espiritual, temos que ter cuidado e preparação. Daí a necessidade, não é? É uma recomendação boa. Não fica no WhatsApp, não fica nas redes sociais fazendo fofoca antes de dormir, não fica assistindo aqueles programas horrorosos, violentos, não fica assistindo noticiário de crise econômica. Tenta dar uma relaxada aí uns 15 minutos antes. Tenta fazer uma leitura edificante, que acalme, que traga reflexões boas. Tente fazer suas preces pedindo ajuda aos benfeitores espirituais, ao seu guia espiritual, para que vocês possam realmente aproveitar o sono para aprender alguma coisa.
Porque aí, de novo, vou tirar aqui o Livro dos Espíritos e vou colocar agora os Missionários da Luz de André Luiz, em que André Luiz tem umas reuniões no mundo espiritual que encarnados também participam. Inclusive, quando o encarnado falta, a espiritualidade manda ir lá buscar para saber o que está acontecendo com ele. Agora vai André Luiz e volta aqui o Livro dos Espíritos, que é a nossa base, não é? E é importante a gente estar muito, mas muito atento a isso, porque assim, o que eu ando fazendo durante o sono? Se os meus pesadelos ou se os meus sonhos muito agitados são frequentes, para onde é que eu estou indo? Com quem que eu estou me encontrando? E aí os espíritos vão falando que tem sonhos inteligentes, os espíritos mais evoluídos, lá no Livro dos Espíritos, nessa questão 402, que tem sonhos inteligentes, os espíritos mais evoluídos e tudo mais, mas que a maioria de nós, mas que o nosso ramerrão, olha só o que faz a maioria de nós. Para a massa dos homens, que com a morte devem passar longas horas na perturbação, nessa incerteza de que já vos falaram, esses vão, enquanto dormem, ou a mundos inferiores à Terra, onde os chamam velhas afeições, ou em busca de prazeres, talvez ainda mais baixos do que os que têm aqui. Vão beber doutrinas ainda mais vis, mais ignóbeis, mais nocivas do que as que professam entre vós. Caramba, é de assustar, não é? A gente fazer essas reuniões, Maurício, mas até que tem isso. Em um monte de literatura espírita tem. Mas eu gostaria de sugerir para vocês o livro Sexo e Obsessão, do espírito Manuel Filomeno de Miranda, em que ele vai mostrar o que acontece com aquele sacerdote equivocado durante o sono, para onde é que ele vai, a visita que ele faz à tal da cidade perversa, onde espíritos se locupletam com questões da sexualidade em desalinho. Então é muito importante a gente estar atento a isso, para que a gente se prepare bem, para que a gente entenda e não faça aquela leitura ali, não vá buscar coisas piores. Nós temos que aproveitar o nosso momento de vida durante o sono para que ela seja edificante. Então trocar o sexo e obsessão, a cidade perversa, a visita a esses espíritos inferiores, ao Missionários da Luz. As conferências que os amigos espirituais nos levam a assistir. Quantos de nós podemos, durante o sono, em reuniões com os nossos guias, como acontece aqui nesse livro, fazer planejamento das nossas tarefas futuras e crescermos mais e melhorarmos mais aqui na Terra. Então não vamos ficar aflitos com o sono, mas também nos preparemos para ele. E também não tenhamos aquela ideia de ficar associando. E olha como o Espírito vai nos trazer alívio. E vai trazer, então, o terceiro tipo, o tipo freudiano de sonho, que são os resíduos do dia, para a gente poder analisar. Veja só que conclusão interessante aí para essa questão 402. O sonho é a lembrança do que o vosso espírito viu durante o sono. Notai, porém, que nem sempre sonhais, porque nem sempre vos lembrais do que viste ou de tudo que vistes. É que não tendes a alma no pleno desenvolvimento das suas faculdades. E agora vem a parte mais importante. Muitas vezes não vos resta mais do que a lembrança da perturbação que acompanha a vossa partida ou o vosso regresso, a qual se junta a lembrança do que fizeste ou do que vos preocupa no estado de vigília. Ali estão, então, os resíduos do dia. Agora a gente entende que durante o sono nós podemos ter sonhos de três tipos, né? Os sonhos reflexivos, as nossas investigações de memória, o nosso aflorar do nosso eu velho, os encontros espirituais com amigos ou com não amigos, como pode acontecer quando a gente vai para regiões inferiores, e os tais resíduos do dia. Os resíduos do dia são muitos. Como eles ficam ali povoando o nosso pensamento, quando eles estão mais perto do nosso consciente, e como o Espírito disse ali, a gente só lembra do que está acontecendo, ou só registra no cérebro físico o que está acontecendo quando vai ou quando volta, então é lógico que isso fica embaralhado. Fica confuso. Daí esses sonhos malucos, esses sonhos confusos que de vez em quando a gente tem e que não devem nos preocupar, não devem tomar conta dos nossos dias. Se preparem para dormir. Nos preparemos para dormir e para encontrar no sono uma oportunidade de crescimento. Mas não nos aflijamos com os nossos sonhos. Não fiquemos tentando criar relações que não existem por causa dos sonhos que nós tivemos. Não percamos o nosso dia de atividade ruminando um pesadelo. Deixemos o pesadelo para lá e continuemos buscando, então, o progresso. Por quê? Olha só, lá na questão 404, só para a gente poder encerrar, Allan Kardec pergunta sobre isso. Não é uma análise psicanalítica, interpretativa dos sonhos, como foi feita lá por Freud, para buscar esse equacionamento dos resíduos do dia. Porque foi basicamente isso que Sócrates fez. Ele equacionou os resíduos do dia, ele equacionou as nossas heranças psíquicas traduzidas nos sonhos. Mas a gente vai além, a gente já viu que não é só resíduo do dia no sonho.
tem os nossos desdobramentos, tem a nossa colocação da nossa memória anterior, tem a nossa reminiscência do passado e também tem os encontros com outros espíritos. São 3 tipos de sonhos. Ficar querendo interpretar, querendo associar significado aos sonhos, cada sonho vai deixar a gente meio doido, vai deixar a gente preocupado demais, a gente esquece de viver, esquece de progredir. Aquilo que eu falei antes. Tem um sonho que vai acontecer um acidente, fica tão preocupado com o sonho que vai ter o acidente que não presta atenção na hora de atravessar, não presta atenção na hora de dirigir e causa o acidente. Mas foi o que estava escrito? Não, foi porque você ficou preocupado demais, foi porque estava desatento pensando no sonho, quando deveria estar pensando no estado de vigília. E aí Allan Kardec pergunta para os amigos espirituais assim, olha só, o que pensar da significação atribuída aos sonhos? E eles respondem, os sonhos não são verdadeiros como entendem certos adivinhos, de modo que é absurdo acreditar-se que sonhar com tal coisa anuncia tal outra. Opa, presta atenção em mim aqui, presta atenção em Kardec ali. Olha o que os espíritos disseram, é absurdo acreditar-se que sonhar com tal coisa anuncia tal outra. Então, para dessa ideia de ficar associando. Eu sonhei com cobra, vai alguém me trair. Eu sonhei com dente, alguém vai morrer. Como a gente tem os nossos antepassados fazendo essas relações que não tem nada a ver, que não tem nenhum toque de realidade. E aí o espírito ainda progride. Continua, não é? Os sonhos são verdadeiros no sentido de que apresentarem imagens reais para o espírito, mas que frequentemente não guardam nenhuma relação com o que se passa na vida corpórea. E aí é o que a gente volta lá ao tal sonho de Nieta no livro Os Mensageiros de André Luiz. Porque a avó faz uma série de recomendações para a Nieta enfrentar o momento de difícil que ela está atravessando, a calúnia que ela está sofrendo. Fala que a calúnia precisa ser enfrentada com coragem, porque ela se mostra ameaçadora, uma serpente ameaçadora quando nós nos intimidamos, mas quando ela é enfrentada simplesmente se quebra. E aí a Nieta só lembra de acordar e ver a avó esmagando a cobra. Olha só, faz meio sentido, né? Então aquela misturada de resíduo do dia, com experiências, com a perturbação da ida e da volta faz com que os sonhos sejam confusos demais para a gente atribuir um significado objetivo a eles. Eles têm significado para o espírito, mas não para nós no estado de vigília. Então, fica aqui a nossa questão. Como nós estamos nos preparando para o sono? Como nós estamos preparando essa vida que continua sendo vivida quando este corpo aqui está dormindo? Vamos pensar um pouquinho melhor? Vamos tentar fazer um pouquinho melhor? Lembra, desliga a TV mais cedo, para as redes sociais antes, usa aí uns 15 minutos para uma boa leitura. Ah, mas eu estou muito cansado, eu vou dormir muito tarde. Isso, então lê um texto curtinho. Eu recomendo muito aqueles livros da série Fonte Viva de Emmanuel. Mas tem coisa menorzinha ainda, tem Minutos de Sabedoria, tem o Vida Feliz da Joana de Ângeles. Vamos buscar leituras que nos edifiquem. Fazer a oração, tentar fazer respirações conscientes para a gente poder ir criando um estado de relaxamento para poder entrar no sono em sintonia com o que há de melhor, em sintonia com os nossos benfeitores espirituais. Então, sem ficar sonhando muito, sem ficar apavorado com o pesadelo que o Chico Buarque descreve lá na música. Eu não sonho mais, que vocês agora vão poder, depois daqui do vídeo, ir lá ver no YouTube, porque o link está aqui embaixo na descrição. Vamos nos preparar melhor para o sono, né? Espero que vocês tenham gostado dessa reflexão. Deixo o nosso abraço carinhoso. Peço já, se inscreva aqui no canal, acione o sininho para receber as notificações. Agora que o vídeo acabou, eu espero que você tenha gostado e deixe um like. E mais ainda, vai lá embaixo e comenta para mim. Diz para mim o que você achou, se valeu a pena, se é uma reflexão interessante. E se gostou mesmo, pega o link, joga nas suas redes sociais, manda para os seus amigos que ficam interpretando sonhos para ver se eles acordam também para essa realidade que sonho não é para a gente ficar apavorado com eles. Um grande abraço e até o próximo vídeo!